Então, vamos serenando os corações, os pensamentos, nos unindo em harmonia, nesse ambiente tão gostoso, né? Que estamos aí todos unidos, nos conhecemos de alguns lugares, de outras encarnações, para mais uma conversa filosófica que falaremos hoje sobre o aspecto religioso da doutrina espírita. Vamos pedindo ao Pai fortalecimento, amparo, a Jesus, nosso Mestre, que esteja conosco, e aos benfeitores amigos, que nos inspire, nos ilumine, coloque as palavras corretas, os pensamentos corretos, para que nós possamos fazer esse encontro, que é um encontro de encerramento do ano, um encontro onde nós vamos coroar todo o nosso ano de estudo, de aprendizado, de interação. Que possamos, nesse encontro, colocar toda a nossa harmonia e nosso entendimento para que ele seja prazeroso e sempre trazendo frutos de conhecimento para nós. Vamos envolvendo carinhosamente nosso irmão Davi, que fará a conversa filosófica de hoje e que ele seja bem-sucedido, inspirado pelos benfeitores amigos. Assim seja. Bom, para quem não conhece o Núcleo, né? Ela é uma associação sem fins lucrativos que busca educação filosófica, espiritual, ética, moral e cultural. Então, a nossa missão é estudar, pesquisar e formar conhecedores da filosofia espírita, para promover seu crescimento individual da sociedade e para contribuir na divulgação da doutrina espírita com base nas obras de Allan Kardec e no Evangelho de Jesus. E o nosso palestrante desta manhã é o Davi Manducci, palestrante espírita, divulgador da doutrina espírita, escritor e autor de 2 livros, Saúde e Vida e Deus, um estudo de filosofia, além dele ser um grande amigo. Isso é incontestável. Davi, a fala é sua. Davi? Abre o microfone, Davi. Saudações, bom dia a todos. Obrigado, Eliane, pelas palavras carinhosas. Hoje vamos discutir sobre o aspecto religioso do Espiritismo. O tema foi desenvolvido em função deste ano, do aniversário de 160 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. E a abordagem do tema se deve ao fato de que, enquanto os aspectos científicos e filosóficos são bem compreendidos, bem claros, existem grupos que se dedicam a eles com maior propriedade e especificidade, o aspecto religioso ele permanece algo confuso. De há muito tempo já temos reclamações no meio da doutrina espírita dos indivíduos que criticam um certo aspecto igrejeiro dentro do movimento espírita. E isso muito por conta de uma imprecisão na maneira como os indivíduos percebem o aspecto religioso da doutrina espírita. E é exatamente este tipo de confusão que pretender-se-á eliminar nesta discussão. Como podemos abordar esta questão? O problema posto. O problema posto é saber se o espiritismo é ou não uma religião. Todavia, antes de respondermos se o espiritismo é ou não uma religião, nós primeiros temos que entender o que é religião, né?
Por que precisamos atender primeiro o que é uma religião? Porque, como Kardec anota logo de imediato na introdução do Livro dos Espíritos, coisas novas exigem termos novos. Assim é necessário para atendermos a clareza da linguagem, de modo a evitar confusão inerente à variedade do sentido de mesmas palavras. É algo que acontece na nossa vida cotidiana, no dia a dia. Usa-se uma mesma palavra para indicar ideias diferentes. Ao invés de clareza, obtém-se confusão. Em filosofia, esse é chamado o problema linguístico. No problema linguístico, ressalva-se a atenção de que as palavras podem ter significados unívocos, equívocos e análogos. E a imprecisão no uso da palavra que gera confusão. Uma palavra unívoca é uma palavra que só tem um único significado. Uma palavra que só tem um único significado, ela é clara, ela precisa, né, e ela evita convulsões. Né? Espiritismo é uma dessas palavras. Bem é uma dessas palavras. Palavras com sentido equívoco são palavras que parecem semelhantes, mas traduzem ideias diferentes. Por exemplo, cristianismo e catolicismo. Não são a mesma coisa, são ideias diferentes. Né? A ideia cristã é uma ideia muito maior, muito mais abrangente, que designa o conjunto de ensinamentos éticos morais apresentados pelo Cristo, dentro do qual o catolicismo é uma expressão cristã. Mas existem várias outras denominações dentro do cristianismo, né, com variantes, com vieses, com interpretações diferentes. O mesmo acontece, por exemplo, no islamismo. O islamismo é um conjunto derivado dos ensinamentos constantes do Corão, mas que é diferente na versão, por exemplo, sunita, xiita. Né? E palavras análogas são palavras diferentes que geralmente são usadas com termos sinonímicos, com valor sinonímico. E aí é uma catástrofe completa. Né? Haja vista as palavras religião, igreja e seita, que costumam ser usadas como valor sinonímico. Por exemplo, no nosso idioma português, a palavra amor é uma catástrofe. Né? Porque a palavra amor no nosso meio, ela significa sexo, ela significa amor fraterno, amor filial, ela significa paixão, né? E ela significa a forma mais abrangente de entrega, de doação de si mesmo. Então, essas imprecisões nas palavras geram confusão. E a palavra religião, infelizmente, ela é muito utilizada de forma análoga e equívoca, o que acaba gerando confusões. Rinels, o autor do Dicionário das Religiões, sacramenta que nenhuma definição singular ou simples é suficiente para abarcar todos os significados do vocábulo religião. Woodhead, né, da Universidade de Londres, ela ratifica que o conceito de religião nunca foi consensual e as controvérsias a respeito da definição da religião são uma constante. Na cultura greco-romana, no significado mais antigo da palavra,
né? A palavra religião estava associada apenas com uma rotina de vida, uma rotina escrupulosa, hábitos rotineiros, né, que indicavam um estilo de comportamento, né? Daí, né, opa, né, os significados e as divergências na interpretação da palavra. Curiosamente, ela indicava o retorno do homem à lei. A lei no sentido de ditar como as coisas devem ser feitas, né? A cerimônia do chá, por exemplo, entre os orientais, é um rito religioso, sem nenhum significado místico, mas ele é um comportamento marcado por rigidez, precisão e procedimentos. Cícero, né, entendeu que o prefixo religare implicaria em reler, em rever as escrituras. Lactâncio e Agostinho, ambos entenderam que a raiz etimológica de religião deveria ser relegere, no sentido de reeleger Deus como Senhor absoluto dos homens. E mais do que um retorno do homem à lei, seria um retorno do homem a Deus, do qual o homem havia se apartado, né? Vide parábola do filho pródigo. Macróbio, né, pretendeu que a etimologia deveria remeter a relenquere, no sentido de entregar-se plenamente a Deus, né? No sentido, por exemplo, bíblico, da entrega de Abraão a Deus, que não hesita em sacrificar o seu único filho, Isaque, né? Tomás de Aquino, ele pretende fazer uma integração dos vários significados a partir da raiz relatione, implicando no relacionamento do homem com Deus. E aí ele tenta abarcar todas as ideias, todos os significados anteriores. No dicionário de filosofia, André Lalande define religião como uma instituição caracterizada por três características básicas: culto, que é a maneira como os indivíduos se reúnem para o cumprimento dos ritos; doutrina, que seria a crença no conjunto de ensinamentos que devem ser preservados; e afetividade, né, a relação emocional entre os seguidores. A definição do Lalande, ela nos interessa de forma particular nesta manhã e retomaremos esta interpretação futuramente. E, para não dizer que deixamos os tupiniquins de fora, né, o nosso filólogo e dicionarista Ruais define religião como culto prestado a uma divindade ou a crença na existência de um ente supremo, como causa, fim e lei universal. Uma interpretação antiga que já aparecia em Taylor. Immanuel Kant aborda o assunto num texto que ele publica tardiamente, chamado A Religião nos Limites da Simples Razão. E quando o Immanuel Kant desenvolve esse texto, ele o faz após a crítica da razão prática. Então, ele faz uso dos imperativos categóricos práticos. Aqueles imperativos categóricos práticos que deveriam nortear a conduta moral do indivíduo, permite a Kant ampliar o raciocínio, falando de uma fé eclesial e de uma fé da razão. A fé eclesial seria aquela fé ditada exteriormente ao indivíduo. Então, uma autoridade, uma instituição dita ao indivíduo o que ele deve acreditar, como ele deve se comportar e como ele deve viver. Essa fé é heterônima, porque ela é estranha do indivíduo, ela vem de fora.
ela é condicionada na medida em que ela é determinada exteriormente, né? Ela tem uma meta teleológica, né? E ela é determinada por ideias de condenação e salvação. E ela não é fruto da razão do indivíduo. Kant diz que essa não é a forma ideal de se ter uma fé, mas que ela seria a possibilidade de acesso para uma verdadeira fé da razão. A fé da razão, ela é homônima ao indivíduo, é o indivíduo que se dá, depende da razão do próprio indivíduo, implica no respeito à lei moral. Esse respeito à lei moral determina uma conduta, uma vivência deontológica, onde o indivíduo vai viver pelo seu respeito à lei moral. Ele entende a lei moral e ele entende que tem que cumprir a lei moral, né? Portanto, ela não é condicionada nem determinada exteriormente. Pouco depois do Kant, Schleiermacher vai contestar a tendência dos estudiosos de entenderem, associarem fenômeno religioso com cristianismo. E aí ele inaugura uma discussão que vai seguir uma abordagem que nós não estaremos visitando hoje, onde quem vier depois do Schleiermacher vai procurar responder a pergunta: o que é religião? Rudolf Otto, Mircea Eliade, Emile Durkheim, né? Esses indivíduos vão pretender discutir o que é religião. E o Schleiermacher foi o primeiro a chamar a atenção que cristianismo, né, seria uma entre tantas outras religiões existentes, porque naquele momento, principalmente numa Europa ainda marcantemente influenciada pela Igreja Católica Apostólica Romana, entendia-se que cristianismo era sinônimo de religião. O que não era cristianismo não era religião. E isso vai ajudar a entender vários dos problemas quando os europeus chegaram na Ameríndia, né, que não entenderam as religiões dos ameríndios, na África e os conflitos no Oriente. Voltando ao viés kantiano, já que os indivíduos perceberam que discutir o que era religião, né, acabava gerando mais problemas do que soluções, os filósofos voltaram a atenção para entender, responder à pergunta kantiana: para que serve a religião? Qual é o papel, qual é a função da religião para os indivíduos e para a sociedade? Na mesma linha de processamento kantiano, Bergson, no texto sobre as duas fontes da moral e da religião, ele vai discutir sobre uma religião estática de moral fechada e uma religião dinâmica de moral aberta. A discussão bergsoniana, ela é emparelhada com a propositura kantiana, né? A religião estática de moral fechada implica numa fé eclesial. A religião dinâmica de moral aberta numa fé da razão, né? E ele aprofunda os critérios apresentados pelo Kant, né? Já adentrando no século XX, Alport, quando for fazer a sua análise sociológica sobre a natureza dos preconceitos, ele vai ver que muito do preconceito está aplicado à ideia de religião, né? Como os indivíduos percebem a religião. E aí ele vai falar que, normalmente, os indivíduos percebem a religião por uma motivação extrínseca ou intrínseca. A motivação extrínseca, ela é extrínseca ao indivíduo, ela é ditada de fora para dentro. A sociedade, a cultura, o ambiente onde o indivíduo vive, né? A igreja, a comunidade,
determina como esse indivíduo deve viver, com quem ele deve casar, as atitudes que ele deve seguir, as condutas, o estilo de vida, né? Os parâmetros que vão nortear a vida do indivíduo. Então, essa determinação é extrínseca, né? Na motivação intrínseca, é o próprio indivíduo que determina, né, o seu modo de vida, o seu estilo de vida, como ele deve viver. E o Allport vai concluir que, na motivação extrínseca, os indivíduos usam a religião. Usa a religião. Na linguagem, significa que eles usam o verbo ter. Ele tem uma religião, né? E como ele tem uma religião, ele usa essa religião para alcançar os seus próprios fins, valores utilitários. Ele usa a religião porque é lá na igreja que ele vai encontrar a esposa, é lá na comunidade religiosa que ele vai encontrar os parceiros de negócio. Ele cumpre os ritos da igreja de forma burocrática, protocolar, né? Sem uma vivência íntima. Na religiosidade, com uma vivência intrínseca, ele vai chamar a atenção que não, esses indivíduos agora vivem os princípios éticos religiosos de forma espontânea e diligente. Esses indivíduos praticam a religião dinâmica da moral aberta bergsoniana, né? Primeiro vem o princípio ético-moral. Esse princípio ético-moral é que vai determinar a conduta desses indivíduos. Qualquer outra necessidade está subordinada aos princípios éticos morais. Mais recentemente, Gerhard Lenski, ele vai discutir no texto o fator religioso, como o fator religioso ele interfere em toda a malha social, em toda a estrutura social. E, ao fazê-lo, ele configura, na linguagem que é presente hoje em dia em filosofia da religião, as noções daquilo que chamamos de uma religião substantiva e uma religião funcional. A religião substantiva é a religião de motivação extrínseca do Allport. Substantivo é uma coisa que o indivíduo usa, é uma coisa que o indivíduo tem. E por isso ele deixa de ter ou ele para de usar. Já a religião com motivação funcional, né, vai de encontro com a perspectiva do Allport da motivação intrínseca. Como o indivíduo vive, como o indivíduo se comporta. Esse indivíduo tem uma conduta individual que é determinada por princípios éticos morais. Então, tende a promover maior coesão social, maior consolo, fortifica a vontade, alivia a dores, promove maior significado de vida e, principalmente, proporciona uma identidade ao indivíduo, uma autoconsciência e uma autosalvação. Por conta do trabalho desses indivíduos, a perspectiva de se compreender o aspecto funcional, né, para que serve a religião na sociedade, ela passa por mudanças nos meios sociológicos, filosóficos, culturais. Precisamos entender que o fenômeno religioso ele não é igual para todos os homens, para todas as culturas, para todas as sociedades. Cada indivíduo, cada cultura, cada meio, cada ambiente percebe a religião de forma diferente. Por isso que a palavra é fonte de conflito, é fonte de divergência. Mesmo Jesus apontou isso na sua época. Prestemos atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, que tem um vocabulário, os problemas entre fariseus, saduceus, escribas e outros.
né? Todos eram judeus, mas aqueles indivíduos viam, percebiam, entendiam a religião de forma diferente. E isso é uma constante em qualquer religião, em qualquer cultura, em qualquer sociedade. É assim que a gente pode entender numa Europa cristianizada as divergências entre católicos, né, e entre os protestantes. No islamismo, o problema entre sunitas e xiitas e as várias outras disenções, né, entre as várias formas de religião, né? O que vai chamar a atenção dos sociólogos no aspecto de responder para que serve a religião é que religiões são, antes de tudo, construções sociais humanas. Não tem esse negócio de religião ditada por Deus. Toda e qualquer religião é uma instituição humana. Os homens fizeram, os homens construíram, os homens escreveram, né? São complexas, são multidimensionais, são multifacetadas, possuem aspectos educativos, emocionais, motivacionais, comportamentais. Por isso, elas são profundamente presentes dentro de todo o psiquismo, de toda a estrutura cultural de uma sociedade. Com a construção histórico-filosófico destes pensadores, né, os filósofos da religião na contemporaneidade pretendem fazer uma diferença entre o que é religiosidade e o que é espiritualidade, né? Embora de forma laica as duas palavras sejam usadas como sinônimo, motivo de confusão, num ambiente mais acadêmico, mais técnico, religiosidade e espiritualidade designam ideias diferentes. Religiosidade é a fé eclesial kantiana, é a religião estática bergsoniana, com motivação extrínseca, com aspecto substantivo, é o que o indivíduo tem e ele usa. Espiritualidade, num aspecto mais técnico, mais acadêmico, designa a fé da razão, uma religião dinâmica, de motivação extrínseca, com um aspecto predominante devocional e funcional, centrada no indivíduo, né? Então, implica numa diferença, né, no significado das palavras. Se nós atentarmos ao aspecto acadêmico da definição e dos significados de religião, né, agora o problema é responder como é que o espiritismo se encaixa, né, nesses aspectos. Academicamente falando, o espiritismo é ou não uma religião, né? Se for, né, de que tipo? Se for, qual é a sua função? E aí nós temos que ouvir Kardec. Nós somos obrigados a ouvir Kardec, não o que os frequentadores dos centros espíritas pensam ou dizem. Então vamos ver o que Kardec falou, escreveu sobre esse assunto. É óbvio que a obra kardeciana é muito ampla, né? Revisar todo o contexto da obra vira um trabalho monstruoso. Então, nós vamos fazer recortes, 3 recortes na obra kardeciana. O texto que é o Espiritismo, a Revista Espírita e obras póstumas. No que é o Espiritismo, já de cara no discurso com o sacerdote, Kardec afirma: o Espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. E advoga consentaneamente que a liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar
que é um dos atributos do homem. Ora, quando ele diz que o Espiritismo tem por fim combater a incredulidade e as suas consequências, ele está dizendo que a finalidade, a função da doutrina espírita, né, é combater o materialismo e defender o espiritualismo. E ao defender o espiritualismo, ele vai trabalhar no sentido de provar a existência da alma. Então, a vida do homem não é determinada pela materialidade. Consequentemente, aspectos profanos, aspectos materiais, carecem de significância dentro da doutrina espírita. E ele já deixa implícito, né, que esse aspecto espiritual é determinado pela consciência do indivíduo, né, pela liberdade de pensar. O homem pensa e ele tem que agir em conformidade com a sua razão. Então, ele já está indicando a direção que ele vai seguir. Ainda no mesmo discurso, né, ele responde ao sacerdote: os espíritos proclamam um Deus único, justo e bom, que o homem é livre e responsável por seus atos e que colocam acima de tudo, de todas as virtudes, a caridade evangélica. E aí ele pergunta ao sacerdote: Deus único, soberanamente justo e bom, o homem livre, né, nos seus atos para viver a Deus e a prática da caridade evangélica, não são esses os fundamentos da religião? Não é isso o que supostamente a Igreja Católica pretendia ensinar e defender aos seus fiéis? Então, nesse aspecto, sim, a doutrina espírita ela tem um viés, um aspecto, uma face religiosa. E ele vai além ainda, respondendo ao sacerdote: o espiritismo era só uma doutrina filosófica que ensinava o Deus único, soberanamente justo e bom, a liberdade e a responsabilidade do homem de pensar, e uma doutrina filosófica que pregava como virtude a caridade evangélica. Todavia, foi a igreja quem lhe deu maiores proporções, apresentando-a como inimigo formidável. E ele está se referindo ao Auto de Fé de Barcelona. Foi a igreja quem a proclamou como uma nova religião, né? Foi a igreja que chamou a atenção que a doutrina espírita veio para derrubar a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, né? Foi o que o bispo de Barcelona fez. E por conta disso, ele fez propaganda, ele divulgou. Foi um passo errado, né? Kardec tirando um barato da cara do sacerdote, né? Mas a paixão não raciocina melhor. Correto, né? A paixão não raciocina. A paixão age de forma inflamada, né? E ao agir de forma inflamada, ela não raciocina, ela não pensa, ela não age de forma lúcida. Na Revista Espírita, volume de 1868, dezembro, né, tem um longo discurso de Kardec relacionado às comemorações do Dia dos Mortos. E aí, nesse discurso, o Kardec vai abordar de novo esse tema, né? A doutrina espírita é uma religião? E aí ele volta à etimologia. E aí ele diz lá: o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamento. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço, religar. Uma religião em sua acepção ampla e verdadeira. Atenção à construção da frase do Kardec, ela não é casual. Uma religião numa acepção ampla e verdadeira. Então, ele está deixando a palavra no sentido bem genérico. É um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças.
consecutivamente, esse nome foi dado a esses mesmos princípios codificados e formulados em dogmas e artigos de fé. Ora, aquilo que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças, nada mais é do que uma vivência virtuosa determinada pela caridade evangélica. A caridade evangélica, a virtude, né, da caridade evangélica, as virtudes bem compreendidas, unem os homens numa comunhão de sentimentos, de princípio, onde esses indivíduos se respeitam mutuamente, onde esses indivíduos cumprem a regra de ouro de fazer ao próximo aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Então, ele reforça o que ele já falou lá no que é o Espiritismo ao sacerdote, né? E aí ele retoma a etimologia das palavras. Essa comunhão de sentimentos vai implicar na interpretação mais profunda do viés do Akinati, né? Relacionamento do homem com Deus e consigo mesmo, né? Relacionamento do homem com os seus irmãos, com os seus semelhantes, né? E ao fazer essa é a definição etimológica, ele já deixa implícito a fala, a resposta de Jesus aos fariseus sobre o maior dos mandamentos: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Existe forma de relacionamento, de comunhão mais virtuosa, mais sublime? Portanto, ele acaba definindo religião como isso, né? Um relacionamento irmanado pelos mesmos sentimentos de amor ao próximo, de respeito ao próximo, de atenção ao próximo, onde os indivíduos comungam esforços para se amarem, para se sustentarem, para se ampararem, movidos por um sistema de crença único, um Deus único que é soberanamente bom e justo e a sobrevivência da alma. E nesse viés, ele não está de forma alguma entrando em contradição com nada daquilo que o Cristo ensinou ou que as religiões, pelo menos na teoria dos seus princípios, também pregavam, né? Mas está fazendo isso a partir da perspectiva da razão, né? E aí, então, nós vemos, né, a coerência da definição do Kardec, né, com a fala do Cristo relativo ao maior mandamento. Não tem como eu viver a religião se eu não amar ao próximo como a mim mesmo. Não tem como ter uma virtude evangélica, uma virtude caridosa, se eu não compreender o meu irmão e agir em benefício do meu irmão. Então, na hora que os indivíduos entram em conflito, entram em desavença, né, por pontos dogmáticos, por palavras perdidas, escolhidas de forma aleatória dentro do texto, isso afasta o homem da verdadeira religião, né? E para não deixar dúvida, né, o Cristo explicou exatamente o que ele queria dizer como amar ao próximo como a si mesmo. O que é amar ao próximo como a si mesmo? Tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então, ele não deixa dúvidas. Isso é a prática da caridade, né? Lembra que ele já criticou, né, que se vós saudais apenas aqueles que vos saudam, né, se vós amais apenas aqueles que vos amam, né, que mérito há nisso? Assim também agem os gentios. Então, ele colocou essa caridade evangélica, essa noção de relacionamento dos homens num único laço virtuoso, né, de caridade evangélica acima de tudo.
No mesmo discurso, Kardec continua: se assim é, dir-se-á, o Espiritismo é, pois, uma religião? Pois bem, senhores, sim, ele é uma religião, sem dúvida. Todavia, contudo, porém, entretanto, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e disto nos glorificamos, porque é a doutrina que fundamenta os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre a convenção. O que é a convenção? A religião eclesial. A religião é heterônima, né? A religião de motivação extrínseca, a religião de moral fechada, religião estática. Não, não é sobre convenção, né? Mas nas bases mais sólidas, as próprias leis da natureza, que são as leis de Deus. Então, Kardec responde: é uma religião? É, mas que fique bem claro, é uma religião filosófica, né? Ela não é heterônima, ela não é eclesial, ela não é uma religião estática, ela não é motivada extrinsecamente, ela não é uma religião substantiva, né? Ela é uma ideia. Tanto que Kardec vai afirmar na conclusão do Livro dos Espíritos, onde é que está a força do Espiritismo? Na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso, né? O professor Palhano, Lamartine Palhano, que infelizmente nos deixou muito cedo, né, atesta no seu texto Teologia Espírita: o espiritismo é uma filosofia religiosa. É uma filosofia religiosa, né? Não é uma religião filosófica. Não é uma religião instituída que tem uma filosofia. Na medida em que todas as outras religiões instituídas, elas têm uma filosofia própria a elas. É o que se chama de teologias. Aqui não, é o contrário. Nós temos uma filosofia que implica, dentro da linha de pensamento kantiano, né, e dos seus seguidores, né, numa prática de vida, numa vivência de vida religiosa, voltada para o bem, voltada para a virtude, voltada para uma prática de relacionamento fraterno entre os homens. No texto Obras Póstumas, e esse texto ele precisa ser bem lido, bem estudado, é um livro muito subestimado. Na parte segunda, tem uma longa dissertação do Kardec, onde ele vai falar sobre a constituição do Espiritismo. E nesse texto sobre a constituição do Espiritismo, nós podemos auferir ali inúmeros ensinamentos significativos sobre como Kardec realmente entendia, pensava que deveria ser a doutrina espírita, né? E ali, né, nós recolhemos uma afirmativa que está na parte primeira dos Espíritos, quando ele está produzindo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse livro de doutrina terá considerável influência. Por quê? Porque você enfrenta as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída, né? Isso se deu no momento em que o Kardec estava revisando o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele sai de Paris, ele viaja, ele sai de Paris, ele fica pouco mais de um mês numa região litorânea da França. A Amélie fica em Paris, eles vão trocando correspondência e ali ele revisa e reorganiza, né, toda a primeira edição da Imitação do Evangelho. Troca o nome para o Evangelho segundo o Espiritismo e ele muda radicalmente a estrutura do livro, né? E aí ele faz o livro a partir da moral. Ele reescreve o Evangelho a partir da moral.
E é isso que nós estudamos hoje em dia no livro, né? Ele faz toda uma nova reconstrução. Então, ele analisa questões de moral sob o ponto de vista aspectos gerais da sociedade, né? E os aspectos religiosos. E quando ele for analisar isso, ele vai escrever lá na Constituição do Espiritismo: um dos caracteres distintivos da nova geração, aquela que vier a partir do estudo filosófico da doutrina espírita, será a fé inata, aquela fé que está dentro do indivíduo, não a fé eclesial que cega e divide os homens, mas a fé raciocinada que esclarece e fortalece, que os une e os confunde num comum sentimento de amor a Deus e ao próximo, né? Observe que quando ele está falando de fé raciocinada, ele está literalmente ampliando a ideia kantiana. Ele está alargando a propositura kantiana, né? Aquela fé que é inata, que vem do íntimo do indivíduo, determinada pela razão, de forma autônoma, incondicionada, indeterminada, onde o indivíduo se dá à lei. E porque o indivíduo se dá à lei, esse indivíduo acaba desenvolvendo um sentimento de amor a Deus e ao próximo. Ele vai viver o maior dos mandamentos, né? E ele assevera ainda: o Espiritismo é o caminho que conduz à renovação, porque ele arruína os dois maiores obstáculos, a incredulidade e o fanatismo. Portanto, vai se tornar a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. Observa que obras póstumas, a Constituição do Espiritismo, são escritos muito tardios do Kardec. E esses escritos tardios, né, vão ser organizados na publicação desse texto. Olha que, de novo, ele está chamando a atenção para a ressalva que ele fez lá no que é o Espiritismo em relação ao sacerdote, né? A filosofia espírita está posta para combater o quê? A incredulidade. A incredulidade leva o indivíduo ao materialismo, a incredulidade leva o indivíduo ao orgulho, a incredulidade leva o indivíduo ao fanatismo. Porque o incrédulo, aquele que duvida de tudo, né, ele acaba construindo o seu sistema e ele fica fanático pelo seu sistema, né? Ele só acredita naquele seu sistema. Ao combater a incredulidade, né, Kardec já lança uma semente para o futuro. Esta filosofia religiosa será a base, né, das crenças e o ponto de apoio de todas as instituições. Nós já vamos ver qual é a consequência dessa frase do Kardec, né? Mas já deixa claro, se é a base das crenças, o Espiritismo não é uma religião instituída. Ele é base, ele é fundamento, ele é piso, né? Então, ele não é uma religião constituída, né, no aspecto substantivo, no aspecto institucional. Quando analisamos, portanto, então, a definição, o estudo dos sociólogos, dos filósofos sobre a religião, nós percebemos que, segundo Kardec, todo o fundamento da doutrina espírita, né, está focada na questão da espiritualidade. A doutrina espírita exige uma fé determinada pela razão. O indivíduo tem que buscar isso dentro dele. Ele tem que se dar à lei, ele é autônoma. Não é porque o padre falou, o pastor falou, o rabino falou, o mulá falou, e não é porque o expositor do centro falou. É o indivíduo que tem que descobrir em si mesmo essa fé autônoma, incondicionada, indeterminada, pelo entendimento do dever, né? Aquilo que ele deve fazer. Vide o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro espírita e o homem de bem, né? O que é que ele deve fazer? Ela tem uma moral aberta e é uma religião dinâmica.
não se prende a cerimônias, a ritos, a procedimentos, né? A moral é aberta porque ela não parte de conceitos pré-estabelecidos, né? Não tem preconceitos, não tem pré-julgamentos, não tem pré-definições. A motivação é exclusivamente intrínseca e, por ser intrínseca, exige que o indivíduo tenha que viver esses mandamentos éticos morais como um fim em si. Ele não vai viver a religião para alcançar o reino dos céus, para ser salvo, para fugir do inferno, para ser santificado. Não. Ele vai viver aquele preceito moral, porque o preceito moral é a coisa certa a ser feita. Então, é um fim em si mesmo, né? A prática é totalmente devocional, é funcional a cada dia, a cada momento, a cada situação, né? Implica numa escolha que o indivíduo tem que fazer de livre e espontânea vontade, né? Liberta o indivíduo de amarras, de conceitos, de atitudes que não fazem mais sentido. Então, é a verdadeira espiritualidade. Isto posto, agora interessa-nos rever o que o André Lalande nos falou no seu dicionário de filosofia, né? André Lalande afirmou que o espiritismo, a religião, desculpa, possui um culto, que é estudo sistemático, possui uma doutrina e possui uma afetividade. A religião espírita tem culto? Tem. O culto da doutrina espírita chama-se estudo sistemático, né? O culto, a prática, se quiserem, numa palavra institucional, qual é os ritos sacramentais da doutrina espírita? Sala de aula, estudar. Está escrito lá na Constituição e no Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Psíquicos. Peguem o livro dos médiuns, parte segunda, último capítulo. Está lá, o Estatuto da Sociedade Parisiense. Qual é a finalidade do centro espírita? Estudo. Estudo. Centro espírita é escola, né? Quem ainda está falando que centro espírita é pronto-socorro espiritual, não estudou Kardec, não leu Kardec, não entendeu Kardec. E Emmanuel já fez essa crítica no Reformador, né? Qual é o rito da doutrina espírita? Estudo sistemático. Qual é a doutrina? O que tem que ser estudado? O conteúdo doutrinário da codificação. O conteúdo doutrinário da codificação. Ah, então eu tenho que estudar o livro dos Espíritos. Não só, mas também. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, obras, a Gênese, obras póstumas, Reforma Íntima, né? Revista Espírita, são apenas 12 volumes, né? O que é o Espiritismo? É a codificação, né? E qual é a afetividade? A afetividade, ela vai se traduzir pelo trabalho de reforma íntima. Na conclusão do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar dos três espíritas, ele vai deixar bem claro que o verdadeiro espírito é o terceiro, aquele que trabalha pela sua transformação moral, aquele que pratica a reforma íntima, né? O fato de estar no centro espírita, de frequentar o livro espírita, de frequentar as cerimônias, os eventos espíritas, de comprar os livros, de ler os livros, não faz ninguém espírita. O que faz o verdadeiro espírita é a sua reforma íntima, né? Seguindo Kardec, né, o espiritismo convida os espíritas, e agora vamos lembrar da etimologia da palavra religião, a relerem as obras de Deus, né? Reler a obra de Deus implica em eu atentar para o aspecto científico da doutrina espírita, né? As leis de Deus, as leis naturais, estão impressas no grande livro da natureza.
Quando ele abre a parte terceira do Livro dos Espíritos sobre leis morais, pergunta: o homem pode viver pelas leis naturais? Né? Pode, mas por enquanto vós ainda não as compreendeis plenamente. Né? A lei de Deus é uma só, é imutável. Precisamos compreender, então temos que reler a obra de Deus. É necessário rever o seu comportamento, ajustando-se à lei moral. Lembra que o significado da palavra tinha a conduta escrupulosa, né, dos indivíduos perante uma determinada prática. E aí eu tenho que rever esse meu comportamento. Né? E rever o meu comportamento vai implicar necessariamente na reforma íntima. Eu não posso continuar batendo no peito dizendo que sou assim e vou morrer assim. Né? Eu estou congelado numa prática enviesada. Né? Então, eu tenho que rever o meu comportamento, né? Em se religar com o Pai Altíssimo. Mas como é que eu vou me religar ao Pai Altíssimo? Através do próximo. Porque o próximo é filho de Deus. Né? Lalande, né, definiu religião com aquilo que tem culto, doutrina e afetividade. A doutrina tem o culto, que é o estudo. A doutrina, né, que é o conteúdo. E a afetividade, que é a relação entre os indivíduos, né, a prática do amor. Né? Nessa afetividade, nós precisamos aprender a reler as obras de Deus, ou seja, conhecer a natureza, porque, como Isaac Newton afirmou, esse é o grande livro escrito por Deus, rever as nossas condutas, rever o nosso comportamento, é a reforma íntima, religarmos-nos ao Pai Altíssimo, e nós nos religamos ao Pai Altíssimo através do próximo, porque o próximo, assim como eu, também é filho de Deus. Se ele é Deusinho, se eu sou Deusinho, ele também é Deusinho, e a forma que eu tenho de chegar a Deus é amando ao próximo, assistindo ao próximo, amparando ao próximo, né, como fez o bom samaritano. Lembra que o bom samaritano era considerado herege, né, pelos fariseus, mas foi o bom samaritano quem verdadeiramente mostrou amor ao próximo, né, e se dedicou em benefício, né, daquele ferido. Reeleger o Senhor como o Senhor da humanidade. Né? É o significado da aliança estabelecida com Deus. Essa aliança estabelecida com Deus implica na prática da virtude, na vivência da virtude. Em qualquer ambiente, em qualquer conduta, esse indivíduo honra a Deus a partir da sua atitude virtuosa. Né? E o seu relinquere. Né? O indivíduo vai se renovar e se entregar plenamente à vontade de Deus. Se entregar à vontade de Deus não é virar um beato chato que só sabe falar de religião. Não, mas se entregar à vontade de Deus é abdicar da incredulidade, é abdicar do fanatismo, é abdicar do orgulho, é abdicar da vaidade. Aquele que se entrega a Deus, né, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, são pobres de espíritos incrédulos, fanáticos, orgulhosos, vaidosos, arrogantes. Né? Esse indivíduo verdadeiramente se entrega a Deus e, consequentemente, esse indivíduo está pronto, né, para construir relacionamentos baseados no amor ao próximo. Ele entende o significado de amar ao próximo como a si mesmo. E porque ele aprende a amar o próximo como a si mesmo, ele pode, a exemplo de Jesus, afirmar: eu e o Pai somos um. Então, a definição do Lalande, se bem compreendida, o que significa culto, doutrina e afetividade, aponta para nós todo o ensinamento kardeciano da filosofia espírita com viés religioso, né? Onde o culto é o estudo, a doutrina é o conteúdo doutrinário da codificação e a prática, a vivência, é a reforma íntima.
Portanto, ao defender uma vivência espiritual de foro íntimo e pessoal, lembremos-nos da fé da razão kantiana, lembremos-nos da religião dinâmica com moral aberta bergsoniana, lembremos, né, da motivação intrínseca do Alport, né, e da religião funcional do Lenski, né, ao adotarmos uma vivência espiritual de foro íntimo e pessoal, sem formalismos exteriores, o Espiritismo dirige a nossa atenção para nós mesmos, para a transformação do indivíduo. Eu hoje sou melhor do que ontem? Eu hoje sou um homem mais manso, mais pacífico, mais tolerante, mais indulgente, mais caridoso. Eu atendo à necessidade daqueles que estão à minha volta. Eu abdico de mim para atender ao próximo, né? Tentando viver em conformidade com a lei áurea, né? E ao fazê-lo em conformidade com aquilo que Jesus ensinou sobre caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Ao fazermos isso, nós estamos vivendo o aspecto religioso da doutrina espírita. E o aspecto religioso da doutrina espírita, como Kardec escreveu em Obras Póstumas, é a base, o fundamento para todas as crenças, o que vai permitir ao Leon Denis, né, no texto Síntese Doutrinária e Prática do Espírito, do Espiritismo, afirmar que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. O futuro das religiões. O Espiritismo, né, ele vai ser a fundamentação filosófica que vai permitir que as religiões, no futuro, né, retornem, né, aos princípios morais, abdiquem, né, dos seus dogmas fideístas, dos formalismos exteriores e concentrem-se na essência filosófica. Então, o Espiritismo não é religião do futuro, né? É o futuro das religiões, é a maneira como nós deveríamos buscar viver. E aí nós configuramos, então, os três aspectos da doutrina espírita. É uma ciência? É. Essa ciência precisa ser pesquisada, estudada, investigada? Precisa. Ela não acabou com Kardec. Ela não acabou com Kardec. A ciência espírita ainda está aberta e nós temos que buscar compreendê-la. É uma filosofia? Sim. É, acima de tudo, uma filosofia. A força da doutrina espírita está na sua filosofia. Essa filosofia, bem compreendida, e o aspecto científico, a lei natural, bem compreendida, vão conduzir-nos ao aspecto religioso da doutrina espírita, né? Uma religião que se traduz, né, através de uma conduta ético-moral voltada exclusivamente para o bem. Era o que tínhamos por enquanto, né? Nesse sentido, paramos aqui e aí ainda temos pelo menos alguns minutos para perguntas, questionamentos, discussões. Faço-me ouvidos dos senhores. Ixi, foi Não, mal, hein, nada, Eliane? Hã? é nada, o pessoal está só Alguém quer pensando. perguntar alguma coisa. Davi, Diga. muito legal, amei. Eu tenho uma dúvida, não sei se você pode me responder. Onde é que a gente encaixa o aspecto da revelação na religião espírita? Na parte segunda, se não me engano, na parte primeira, Kardec faz alguma análise sobre
A Gênese, desculpa, está lá na Gênese, né? Esse aspecto da revelação. A revelação, no caso, é tirar da obscuridade, tirar do conhecido, trazer à luz, né, aquilo que estava oculto. O que é que estava oculto? Atrás do manto do misticismo, atrás do manto da mitologia, estava oculto a realidade do que é, de como subsiste, de como persiste e do que virá a ser o espírito. Nesse sentido, a doutrina, ela revela, ela clareia, ela traz para nós a revelação da nossa realidade espiritual, da nossa essência espiritual. Pré-existimos como espíritos, estamos interexistentes como espíritos encarnados e persistiremos como espíritos desencarnados daqui a pouco. E ela revela o porquê, o significado da nossa existência, né? Nós existimos para nos renovarmos, nos transformarmos, adquirirmos luz e sabedoria e, seguindo a parábola do filho pródigo, retornarmos à casa do Pai como filhos meritosos, né? O filho perfeito, iluminado, retornarmos à casa do Pai como o filho crístico, né? E aí ela dá uma revelação no sentido bem amplo, porque, como Kardec falou, retirou um manto do misticismo. Então, nós temos, de fato, uma revelação espírita, como ele aborda no texto A Gênese. Obrigada. Davi, deixa eu te fazer uma pergunta. Com esse movimento que nós estamos vivendo, reducionista da linguagem, né, toda pela juventude principalmente, que é uma das minhas preocupações em termos de casas espíritas, você colocou lá, né, religião no topo, filosofia e ciência nas pontas. Como é que nós vamos nos comunicar com comunicar a doutrina com esses mais jovens? Se para que a gente possa compreender a doutrina, a gente precisa, por exemplo, para você explicar uma palavra apenas, um termo, que é religião, você levou quase 1h30. Percebe? Essa é a minha pergunta. Como é que a gente conseguiria fazer isso, na sua opinião? Tem 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, teve uma reunião na federação com os dirigentes de casas espíritas, e o tema a ser abordado foi justamente o fato que o espiritismo e os centros espíritas estão se transformando na mosca da cabeça branca, né? Vide eu e você, né? O movimento espírita está envelhecendo, né? E o ponto a ser discutido ali era a questão do jovem, né? E isso está um problema concreto que tem chamado a atenção dos dirigentes do Espiritismo. Nós temos aí 2 problemas. Um problema externo à doutrina e um problema da doutrina. Problema externo da doutrina, o mundo lá fora, né? Ora, o mundo lá fora está nitidamente em crise, está no processo de transformação. Como alguém já nos ensinou, a hora mais escura é a hora que antecede o nascer do sol, né? E nós estamos mergulhando nessa hora escura. Mês passado, a Câmara Brasileira de Literatura, ou do livro, ela soltou uma pesquisa preocupante no sentido de que a população brasileira está literalmente emburrecendo. Menos da metade da população brasileira é leitora. E isso deveria ligar o sinal de desespero, de alerta em qualquer autoridade, né? A sociedade está emburrecendo. Então, nós temos que promover elementos de cultura. O segundo problema é uma linguagem reducionista, ela vai gerar mais confusão, que à medida que nós vamos restringindo a palavra, vai se usar a palavra para designar qualquer coisinha. Então, a linguagem reducionista, ela precisa ser combatida.
Ela tem que ser combatida. Agora, isso vai exigir que nós tenhamos a habilidade de ajustar o vocabulário. Nós precisamos entender o vocabulário dos mais jovens e, através do vocabulário deles, chamar a atenção que, ó, não é bem assim, você precisa mudar essa palavra, precisa entender esse significado, a coisa é um pouco mais abrangente, né? O desafio pedagógico está exatamente em transpor o abismo linguístico, né, que existe entre um vocabulário mais culto, mais profundo, né, e o vocabulário reducionista dos jovens, né? O problema já está posto, os filósofos da linguagem já perceberam, pedagogos de escola já perceberam esse abismo linguístico, e na casa espírita ele está presente, né? Na casa espírita, para conversar com um jovem, o primeiro problema a ter que ser resolvido é um problema de forma, né, na medida de como superar o abismo linguístico. Quem achar a resposta, por favor, traga à tona, que todo mundo está buscando e ainda não tem uma resposta satisfatória. Mas todos nós deveríamos volver os nossos esforços neste sentido. O problema é real e muito mais grave do que imaginamos. Davi, bom dia. Davi, eu já passei por algumas casas espíritas onde a educação mediúnica ela não reflete a realidade daquilo que se precisa como base para poder entendê-la. Havia uma casa que eu frequentava que ela partia para o curso de médiums sem a pessoa ter as bases do que é espiritismo, enfim, né? Nada, nada. Simplesmente lançava o curso, leigos e não leigos eram admitidos. Talvez não seja isso. Uns dizem, não, tem que simplificar a doutrina. Não, a doutrina tem que ser mais rápida. Curso que se fazia em 4 ou 5 anos, hoje se faz em 6 meses, porque precisamos de trabalhadores, só que mal formados. Sabe? Então, tá difícil, né? O que você pensa? O dirigente está errado. Apressado come cru. Na Bíblia, no livro do Eclesiastes, tem um ensinamento muito famoso que diz que há um tempo certo para todo propósito sob os céus, tempo de nascer e tempo de morrer. Há um tempo certo para o aprofundamento da doutrina espírita. Kardec já havia criticado seus contemporâneos que, de forma apressada, sem estudar e sem conhecer a doutrina, pretendiam contestar e renegar os princípios da doutrina, né? E isso não pode ser feito. Tem um tempo, exige o tempo. Todo estudo exige tempo, né? Existe uma demanda de médico na sociedade, mas uma faculdade de medicina com residência médica dura 9 anos. Não, vamos encurtar isso daí, vamos fazer para 3. Quer cair na mão do cara que vai fazer a faculdade em 3 anos? Né? A sociedade precisa de engenheiro. Um engenheiro civil, ele precisa de no mínimo 5 anos de faculdade, mais 2 de habilitação. Você quer atravessar a ponte que um engenheiro que fez faculdade de 2 anos, um tecnólogo de engenharia, né, de 2 anos fez? Né? Vai querer morar na casa desse indivíduo? Não. Né? Tudo exige o seu tempo. O centro espírita precisa entender isso. Centro espírita não é pronto-socorro espiritual. Centro espírita é escola. Tem que seguir o ritmo da escola, né? Tem que ter o introdutório, tem que ter o básico, tem que consolidar os fundamentos da doutrina espírita, né? Para depois de 3, 4, 5 anos de estudo, aqueles indivíduos que mostrarem a habilidade, né, poderem dar progressão. Outra coisa que a Casa Espírita precisa fazer, né, é o cara bonzinho,
bonzinho, tem um coração bonzinho, o centro espírita é bonzinho, acolhe todo mundo, né? Eu sou tão bonzinho, eu pratico todos os mandamentos, né, do meu Deus crocodilo, eu louvo o meu Deus crocodilo, eu faço tudo aquilo que o meu Deus crocodilo determina, e eu sou tão bonzinho que eu vou sacrificar o cara que chegou agora no centro espírita ao Deus crocodilo como jantar. Né? E é isso que a casa espírita faz, né, quando ela é irresponsável no critério de avaliação de rendimento do estudante. Quem não apresenta um nível mínimo de rendimento não pode evoluir, não pode progredir. Né? Tem que ser. Não, meu amigo, ó, desculpa, mas você não tem ainda habilidade suficiente para ir além. Né? Você precisa refazer esse nível. Né? Sem isso, né, nós vamos perder a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é qualitativa. Ela não é quantitativa. Kardec deixou escrito que ele não tem interesse nenhum em fazer prosélitos. Ela não é quantitativa, não é Ibope, não é censo, ela é qualitativa. E isso está reforçado na finalidade da doutrina espírita. Então, a visão do dirigente estava errada, a prática estava errada, né? Ela precisa ser corrigida e é preciso mudar a rota que ele estava percorrendo. Olá, Davi. Bom dia. Obrigado pela explanação e uma alegria encontrá-lo novamente. Estamos seguindo Obrigado. esse ano com Ângela, que aprendeu muito bem com você, aliás. É, e eu queria colocar umas duas ou três coisas para a sua palestra de hoje, receber A10 parabéns e perfeição. Faltou você usar uma única expressão que você já usou uma centena de vezes ou algumas centenas de vezes, que é religião no sentido de consequências morais. Apenas essa expressão que você usa corriqueiramente, e você gastou, né, o tempo explicando sobre isso. Naturalmente que era só para lembrar, né, deste termo. Mas é um grande desafio para o movimento espírita, como os colegas falaram e você bem explicou, a gente vencer essa ideia religiosa fanática que permeia o movimento espírita brasileiro, né? Isso não está no planeta. Quando a gente olha outros países, o que falta? O que falta é estudar, o que você falou, doutrina espírita, as obras fundamentais da doutrina espírita. E o resto? Falta indivíduos na reunião mediúnica? Tá, e se não tiver reunião mediúnica, o que que muda? Kardec respondeu: nada. E pessoas mal qualificadas na reunião mediúnica servem para quê? Para uma única coisa: nada. Ou melhor, servem para atrapalhar, e atrapalham Olha bastante. aí. Não é mesmo, Davi? Então, este é um dos nossos desafios, esse desejo de voltarmos à base da doutrina espírita, como inclusive, né, constituída e lembrada por você na Sociedade Parisiense, de estudarmos, de termos a Casa Espírita como escola educativa, e através do estudo as outras coisas vão se nos agregando. Kardec muito claro quando ele vai dizer lá no Livro dos Médiuns, logo no começo, o Livro dos Espíritos, a parte filosófica da ciência espírita, dando ênfase, então, à ciência espírita. Por que que estamos com tanta dificuldade, desde sempre, de encarar a doutrina espírita como ciência, visto que a ciência, você é um homem de ciência, eu sou um homem de ciência, como alguns dos nossos colegas, por que que temos tanta dificuldade em encarar a ciência, que é algo extraordinário, que ratifica tudo o que Kardec nos trouxe através dos espíritos superiores, não é mesmo? Então, talvez seja a hora de levantarmos a bandeira da ciência. Gente, ciência é fantástico, ciência corrobora tudo o que está sendo falado. Como é que você enxerga isso, Davi? É que ciência e estudo dá trabalho, é Sim, cansativo, consome tempo, né? E os indivíduos, a sociedade está acelerada e a sociedade de consumo. Foi a Ângela aí que fez aí a aula da Escola de Frankfurt, né? A sim. sociedade da cultura de consumo, né? Ela priorizou, né,
em primeiro lugar, aquilo que é sensação, aquilo que chega pelos sentidos, né? Aquilo que o indivíduo experimenta, e ela priorizou a agilidade, a fugaz, o consumo, né? Consome agora, consome depois, né? E isso é exatamente o contrário da ciência, né? Ciência exige parcimônia, exige método, exige disciplina, exige rigorismo, né? E a hora que o indivíduo vem lá fora, numa sociedade de consumo rápido, imediato, prazeroso, e aí a gente quer colocar ele num ambiente que vai exigir dele exatamente a postura contrária, a maioria espana. Por isso que as casas precisam ser pequenas, voltadas para o estudo. O que você falou está correto. Não tem o trabalhador, não faz diferença, né? Melhor meia dúzia só focada no bem, no trabalho, na seriedade, do que 20, né, discutindo a abobrinha, né? E esse processo é trabalhoso. Ótimo. Acho que Kardec também explica para nós esta questão dos nós, cabeças brancas. A minha só não é branca porque eu pinto, mas é tão igual quanto a sua. E, e, e veja, é uma preocupação, parece que tanto pueril, porque lá ele vai dizer que a doutrina espírita conduz à libertação, ao esclarecimento, ao conforto. Então, desde sempre fomos nós, né, depois de adulto, que procuramos o movimento espírita e continuaremos a ser, né, já que os jovens, por hora, talvez não se interessem por dado trabalho que é estudar com rigor. A hora que a coisa aperta, ele nos diz isso, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, acho que fica tranquilo para a gente, não precisa nem se preocupar com essas coisas, né? São muito simples, não é? O, a doutrina, melhor dizendo, a sociedade lá fora é o jovem rico, que Jesus convidou, vai, vende tudo, vem e me siga, para conhecer a verdade vos libertará. Só que o jovem rico preferiu ficar preso, né, à riqueza, ao conforto, ao luxo, aquilo que ela lhe favorecia, né? Então, nós estamos vivendo o ensinamento do Cristo, né? Temos que abandonar a riqueza, né, as sensações, o consumo, o mundo lá fora, para adentrarmos a doutrina. E isso, obviamente, tem um custo, tem um boleto a ser pago. E o boleto a ser pago é o homem velho que habita em nós, aquele homem que está atento às coisas materiais. Obrigado, Davi. Tá? A senhora, dona Eliane. Bom, mais alguém aí? Deixa eu falar alguma coisa, então. Fala. Diga. Penso eu que toda essa problemática de gente velha demais no centro e gente moça de menos no centro, né, os cabelos brancos, embora eu tenha alguns, não pareçam, mas eu tenho, eu acho que se deve, como o Davi falou aí um pouco atrás, não à doutrina espírita em si, né, ou um pouco dos centros espíritas, mas se deve principalmente ao sistema de educação que nós temos, pelo fato de que já ele é muito, deixa muito a desejar, né? Não se ensina mais as crianças a pensarem, é muito pouco as escolas que isso fazem, principalmente as particulares, né? Não estou dizendo que todas são ruins, mas tem uma boa parte boa. Mas o problema é que já a criança ela não cresce com o costume de pensar. Ela cresce na sociedade de consumo que a Ângela deve ter explicado na sua aula. E ninguém faz o contrário, mesmo a própria família onde essa criança está, não traz ela para o raciocínio, para o pensar, para o fazer. Alimenta a sociedade de consumo. Então, acredito que isso é um dos motivos pelo qual a gente se sente, é difícil falar com os jovens, porque ele não está acostumado, desde os seus 5 anos de idade, ou 3, quando ele entra para a escola, daí para frente ele não vai ser ensinado a pensar. Uma porque não querem, e outra porque é cômodo para as famílias não se preocuparem com isso e não percebem o futuro porque não tem uma visão espírita da vida, né?
O outro ponto que eu acho é que uma boa parte dos centros espíritas, eu conheço alguns, eles não se focam no estudo dos 3 aspectos, então vai colocar ali para aquele jovem que talvez venha com uma sede de aprendizado, mas ele quer aprender uma fé raciocinada ou uma lógica dentro de tudo aquilo que ele ouve, e ele não encontra. Ele vai encontrar uma mística ou uma religião que não é aquilo que ele pensava que fosse o espiritismo. Como eu conheço alguém que fala, mas que vem conversar comigo, que eu conheço, são adultos, enfim. Fala, mas o espiritismo que eu li, ou que eu vejo, não é aquilo que está no centro espírita. De fato, não é. Porque o que está no centro espírita, ele tem um viés religioso com um ranço muito grande de todas as religiões, não é só do catolicismo. Entendeu? Então, isso prejudica aquele jovem que talvez entrou lá dentro para ver uma coisa lógica, que ele pensou que talvez o espiritismo pudesse trazer para ele, ele não encontra. Ele vai encontrar outra coisa, ele fala, vamos, então, tchau e benção, não vou ficar aqui dentro. Eu vou, então, ser aquele jovem que acredita em Deus, mas não tem uma religião, que é o que está acontecendo. Todos acreditam em alguma coisa, mas não seguem religião nenhuma. Entendeu? Então, eu acho que são inúmeros fatores hoje em dia que a gente tem que olhar para todos esses lados. E a deficiência, do meu entendimento, no espiritismo, e eu sempre falo, repito isso sempre para todos vocês, é o fato de não se estudar ele nos 3 aspectos. Ele tem que ser estudado nos 3 aspectos, senão não é estudar a doutrina, é ficar com ela capengando. Entendeu? Porque um aspecto tem que completar o outro. E, geralmente, se estuda somente o religioso, por quê? É mais fácil? Não. Não é mais fácil que se você for realmente estudar o espiritismo no seu aspecto moral, ele é o mais difícil do que a Perfeito. filosofia e do que a ciência. O aspecto dele é o mais difícil, porque ali é onde está o quê? A transformação moral. Na filosofia, a gente estuda os filósofos, entende os filósofos, beleza, eu gosto desse, eu gosto daquele, mas quando eu vou lá na responsabilidade, na transformação moral, opa, não dá. Não quero saber de ser responsável pelos meus atos, eu vou culpar, seja lá quem for. Como diz o Davi, a culpa é minha, eu ponho onde eu quero, né? O Davi não. É o nome dele? Homer Simpson. O Simpson lá, o Homer Simpson. A culpa é minha, eu coloco onde eu quero. Não tem coisa mais lógica do que isso, entre aspas. Ela é minha, eu coloco onde eu quero. Não é? E esse é o fato. Então, nós temos que procurar incentivar o estudo da doutrina com o mesmo peso nos 3 aspectos. Não é dar mais peso para um do que para outro. Não, os 3 aspectos têm que ter o mesmo peso. Porque tem muita gente também que força mais na ciência e esquece a moral. E tem muita gente que força mais na religião, entre aspas, e esquece a ciência e a moral. Agora, tem pouca gente que força a moral. Tem muito pouca gente que vai realmente pelo aspecto moral do espiritismo, que é a filosofia. A filosofia no sentido de, como falou Davi, no sentido de espiritualidade, né? É uma doutrina filosófica espiritual, ou de consequência moral. Eu já te passo a palavra, Antônio. Mas, então, se eu entendi aí a discussão, então precisa se educar os centros espíritas. Depois, aí a gente... Né? Claro que aí a molecada tem que ser educada, mas nós precisamos primeiro fortalecer, né, a educação dentro dos centros espíritas para acolher essa molecada. Não é verdade? Antônio, pode falar. Gente, muito boa discussão. Só quero complementar alguma coisinha aí que a Jamile já ratificou, né? Eu faço exposição da doutrina espírita pelas Casas André Luiz na Fundação Casa e atuo justamente com jovens negros, classes baixas, que estão passando por medidas socioeducativas
por algumas questões. E isso que a Miriam falou é a verdade, assim, eu ia colocar isso também, que o espiritismo ele é muito mais difícil, né, de se entrar no jovem, porque o caminho da religião é mais fácil. Ele fala para mim assim, poxa, aqui você está falando que a responsabilidade das minhas ações são minhas. Eu vou na igreja lá, só aceito Jesus, eu estou salvo e vou para o céu. Por que eu vou ficar estudando isso aqui? Eu prefiro ir lá. Então, é o caminho mais fácil. É isso mesmo, eu ouço muito isso. Mas um ponto interessante que eu queria colocar, assim, quando a gente fala muito da parte mais, talvez, científica do espiritismo, ou a questão de reencarnação tal, isso é mais difícil de eles absorverem. Mas se parte da parte filosófica pura, de buscar o sentido da vida e o propósito da sua existência, eu levo outros pensadores, eu levo vídeos curtos, por exemplo, do Cortella, do Karnal, Clóvis de Barros, eles conseguem aceitar melhor isso, eles conseguem se identificar, porque é uma realidade prática para a vida deles, em como aplicar isso no meu dia a dia, né? Então, é só um pensamento que eu tive aqui para compartilhar com vocês sobre a questão do jovem, né? Mas, assim, lembrando também que temos uma representação jovem aqui, né? A Fernanda está aqui representando jovens, não sei se ela quer dar alguma opinião dela, a gente está falando jovem, temos um jovem aqui, podia falar a respeito também, só uma colocação aí. Ela vem em outro contexto, obviamente, né, Fernanda? Mas se quiser contribuir com essa discussão aqui, eu acho que é legal. É que eu venho de uma família que já veio, né? Tipo, já nasci inserida nisso. Então, eu estou desde sempre nesse meio e sempre quis estudar. Eu comecei a estudar agora. E a gente realmente não vê jovens. Não tem. No curso que eu estou fazendo, a grande maioria são pessoas mais velhas, mais de 50. Então, mas eu vejo jovens frequentando, né? O centro espírita que eu frequento. E eu acho bem legal. Mas realmente essa vontade de estudar, de aprender, evoluir, eu não vejo. É isso. Davi, adorei. Obrigado, querida. Davi, muito rapidamente, posso? Siga. Quando você colocou lá a nova geração, e, né, Kardec vai explicar muito isso, eu estava colocando dentro de um contexto, mas essa nova geração, ela ainda está por chegar, né? Se pensarmos que tudo que os espíritos nos dão não é no contexto de né, de curto prazo, haja visto a visão do mundo espiritual do tempo, né? Talvez ainda Correto. esta juventude não esteja chegando. Coloque para nós, se for possível. Obrigado. É a noção de processo, né? Separar o que é coisa do que é processo, né? A proposta do Kardec é que nós estamos no processo de transformação moral. Aquilo que na Casa Espírita diz que vai sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Só que isso é um processo, isso não é uma coisa. Então, não é da noite para o dia. A próxima geração, a nova geração, né, provavelmente é boa parte da turma que já está aqui e agora encarnada, mas daqui a mais 2 ou 3 encarnações, melhores educados, com maior conhecimento. Estamos vivendo o processo. Então, aquela ideia que se tinha no início do século XX, de que cometemos o mesmo erro que os primeiros cristãos, de acharmos que o ensinamento do Kardec já ia ser no início do século XX, não vai ser. Vai ser daqui a mais 1 ou 2 séculos. Assim como os primeiros cristãos acharam que a próxima vinda do Cristo era rapidinha, né? E não é, levou 1.800 anos, né? Então, o processo vai levar mais tempo. Essa nova geração está por vir. Então, e se a gente aproveitar que tem lá no YouTube do NEF, né, aquela palestra que foi a conversa filosófica de fechamento do primeiro semestre com o nosso colega, o Milani, o Marco Milani, que fala dos 6 períodos do Espiritismo, ele explica tão bem isso, e hoje de manhã eu assisti àquela palestra novamente, que nós participamos juntos ao vivo, e que tem toda a relação com tudo que você falou hoje aqui e com o que você acabou de explicar agora. Então, convido todo mundo a voltar lá e ouvi-lo novamente. Acho que abre as nossas mentes para tudo que você explicou agora, especialmente essa resposta que você deu. Obrigado. Obrigado. Eliane?
Mais alguém? Mais alguma pergunta? Senão a gente pode encerrar. Tudo bem? Miriam, você Eliane, encerra. Oi, meu Eliane, lindo. então, se Diga. você puder depois, né, se for possível, colocar no YouTube esta aula magna que nós recebemos hoje do nosso querido Davi, porque Com ela precisa ser certeza. vista muitas outras vezes, né? Ela Então, vai por para lá, gentileza. ela vai para Ah, lá. então Bom, tá Ela vai bom. estar. Obrigado. Todo o todos os café. cafés e reflexões Isso, estão lá. tá bom? Tá, porque eu olhei e não achei alguns, então tá bom. Depois eu vejo melhor. Obrigado. Se não entrou alguns, é porque estavam com algum defeito técnico muito complicado que não dava para aproveitar. Tá, Tá bom? obrigado. Miriam, é com Todos você. estão no nosso site. Falou alguma coisa, Fernanda? Falou No que YouTube tem todos, né? Todos são postados no YouTube, mas talvez seja mais fácil achar pelo site. Sim. Sim. Tem que entrar no site. No site estão todas. Obrigado, Fernanda. Então, primeiro eu quero agradecer a participação de todos durante todo o ano, né? Que todo mundo participou do NEF, aproveitou o NEF e também nos ajudaram a melhorar cada vez mais o nosso trabalho do NEF, a nossa missão do NEF, que é sempre o estudo e a divulgação da doutrina espírita nos seus 3 aspectos. Sempre melhorando cada vez mais através das nossas pesquisas sérias, produtivas e que tanto nos alimentam. Agradecemos ao Davi pelo seu carinho, pela sua dedicação, pela excelente fala que fez hoje. Agradecemos aos nossos mentores, a todos os mentores do NEF que nos acompanham nesta jornada, uma jornada de alegria, de satisfação e de evolução espiritual. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, que cobre com suas luzes, nos fortalecendo para que continuemos nesta jornada, nas nossas vidas, nos nossos lares, com muita força, com muita coragem, muita fé, para enfrentarmos as nossas dificuldades, adversidades. E, acima de tudo, desejando a todos um ótimo 2025, um Feliz Natal, e que todos possamos voltar no ano que vem, cheios de bastante força e coragem para os nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. obrigada a todos. Gente, obrigada. Feliz Natal. Nossa, Feliz Natal. Obrigado, gente. Natal. Obrigado a todos. Abraço a Deus todos. abençoe. Obrigado. Ângela, um abração. Beijo, gente. Davi, o ano que vem eu vou Abençoe, tentar não ser especial. mosca de cabeça branca, tá? Obrigada, Davi. Um beijo. Beijo. Um abraço. Tchau, Abraço, tchau. gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Muita saúde.